ficou difícil assim para entender o que dá para continuar, dá para a gente ir desenvolvendo? O que vocês falam? Dá. Porque a proposta que a gente quer trabalhar no ensino, né? O intuito aqui o objetivo desse seminário é um curso numa forma de seminário, tá? Então não é um curso que você vai receber certificado de diploma, de conclusão, não. Você pode ter vamos dizer assim, um certificado ali de participação e tal, mas é um seminário que nos vai trazer instrução em interpretar a voz profética de Deus, tá? Porque a voz de Deus já é profética, tá? Então, o que eu quero trabalhar nessa questão, nesse seminário, é que quando nós ouvimos Deus, quando o homem ouve Deus, o falar de Deus é profético, ou seja, o falar de Deus é falar de coisas que aconteceram e vão acontecer. Entendeu? Então Deus tem uma forma de falar, de pronunciar, e aí essa forma ele anuncia as coisas que já está, vamos dizer assim, programada num modelo para acontecer. Num modelo assim, num planejamento, num programa para acontecimento. E aí não é como nós que nós conversamos, gastamos os nossos tempo em interação com conversa. Tipo, nós falamos sobre uma coisa e outra e do dia a dia daquilo que nós estamos vendo. E aí então nós caminhamos e assim, as coisas que estão por vir sempre é nova. Sempre você depara com um novo. Você não é como é a maior busca que o homem faz, querer conhecer o futuro. Por isso que as pessoas procuram cigano, né? Lê minha mão, ou vai numa oração e quer que alguém faça uma revelação, ora, vê o que Deus fala. E aí é entender esse questão que é o X da coisa aqui. Deus está falando constantemente. E o falar de Deus já traz essa visão futura. É como o que eu falei na rádio lá, usando agora assim. Deus falou para Daniel: Daniel, escreve as palavras que eu vou te revelar num livro. Tá. Daniel foi escrevendo a visão. Aí, em algumas coisas, Deus falava para Daniel: esta é para o seu tempo. Estas coisas que Deus estava falando para Daniel, uma estátua que terá isso. Aí cada parte daquela estátua Deus deu a descrição para Daniel. Falou: isso é para o seu tempo. Então isso aqui é questões que vai acontecer no seu governo, na sua geração, com o governante que está governando agora, com as nações que estão vizinhas e com o Israel que está aí cativo na Babilônia. Aí chegou uma outra parte da visão que Deus mostrou para Daniel, que aí Deus falou: agora fecha isso aí, vamos dizer assim, sela, porque não é para o seu tempo, é para um outro tempo, é para uma geração futura. Entendeu? Então aí Deus começa a falar, então aí você percebe assim, Deus dá para o homem conhecimento de coisas e outras coisas não. Ele dá conhecimento, eu vou te mostrar o que vai acontecer nessa geração e até algum tempo dela. Depois eu vou te mostrar coisas que não é para essa geração. Então aí você estará fechando o entendimento, você não vai saber o que é, mas ela vai ser revelada lá no futuro. Mas é coisas que já está proclamada para acontecer. Esses tempos atrás, antes dessa pandemia, eu orando em casa. O entendimento dessa visão, que é o que você falou, já mata tudo aqui, já resume. É a visão que Deus está falando e que nós precisamos interpretar. Interpretar assim, Deus vai dando a resposta, mas em harmonia com questões assim, você estar sintonizado com a palavra dele. Entendeu? E Deus confirma pela palavra, para não deixar dúvida. Então, pela palavra, você começa a ver o que Deus está fazendo agora.
E justamente o que Deus está fazendo agora, até é uma das coisas que eu quero estar podendo dividir, é justamente isso. Quando Jesus começou a falar esses dias atrás sobre essa proposta do revelar o profético. E aí Deus começou a trabalhar, não agora, isso já vem vindo desde o ano passado. Essa percepção que Deus tem trabalhado para que a gente venha reunir. O que Deus está falando comigo é sobre isso, reunir os profetas. Profeta, mas eu não sou um profeta. Não é essa a ideia. O profeta é tipo a pessoa assim, a quem Deus está falando. Entendeu? E Deus está falando vamos dizer assim, dentro do corpo dele, da igreja, as pessoas sintonizadas com ele receberão essa voz profética. E o negócio da pandemia foi em 2022, né? Foi. E antes, depois que ele me deu essa visão do sapo lá... De 21, até o julho, talvez ele não lembre, ou lembre, mas nos estudos que eu estava dando lá no cárcere, eu até lembro que eu falei várias vezes que Deus tinha me falado de um período de densas trevas. Deus vinha me falando densas trevas, ó, prepara-te para o dia de densas trevas. Aí eu estava aqui fora fazendo um trabalho de cura e libertação com umas mulheres. Tinha umas pessoas aí da cidade e a missionária que estava aqui na época, Deus acabou levando nós a essa condição lá e apresentou e trouxe essa mulher que a gente estava fazendo uma reunião. Deus tinha falado, ó, prepara para o dia de densas trevas. E isso Deus falou literalmente para mim. Tipo assim, prepara, eu acordando de madrugada, Deus falando comigo. Virá um dia de densas trevas. Aí eu peguei e fiquei. Aí essa palavra começou. Aí volta e meia vinha de novo. Dia de densas trevas. Aí até que Deus falou em 12 meses. Ele falou, em 12 meses chegará o dia. Aí foi em 2021. Aí quando terminou 2021, quando chegou, aí não começou. Aí até quando eu tinha falado para Deus que eu ia viajar, Deus falou não. Deus tinha falado não saia nesse tempo. Nesse tempo. Aí eu fiquei e não fui. Aí quando eu fui para aí quando eu estava já num outro projeto, num outro planejamento, Deus falou, não, agora você vai. Porém, você vai e fica 15 dias. Então, eu fui tipo assim, eu fui uma semana antes da pandemia, começo dela ali, defragado, e voltei logo 15 dias logo depois. Entendeu? Mas aí quando voltou, depois você fechou os aeroportos, tudo mais, então... Mas Deus tinha me falado, e aí nesse dia Deus estava falando, já na semana que antecedeu o fechamento, que começou aquela questão do mundial e tudo, aí Deus tinha falado, ó, Deus tinha falado algo assim, tipo, é a hora, chegou o momento, entendeu? E aí eu até conversei, que eu lembro que eu falei num dos lugares onde eu fui ministrar, falando que Deus tinha já dito que liberou o tempo dessas trevas, e era, né, o período todo da pandemia. Aí depois o que passou agora, que vem vindo agora nesse tempo, e desde o que eu estou vindo lá do Ceará, o que Deus tem me falado é dia de fome. Deus está falando agora, tipo assim, dias de fome. Guarda-te para os dias de fome. E aí eu vejo, assim, em volta e meia, eu percebo palavras de Deus falando de novo a fome. E até nesses dias, agora atrás, eu estava ali ouvindo... não sei o que na televisão, assim, assistindo uma coisa que não tinha vendo nada lá. Aí, de repente, o que eu vi no vídeo, a pessoa falando aquilo que Jesus falou: guerras, fome e peste. E na hora o Espírito falou comigo: a guerra e a peste já passou, agora a fome. Não, sabe assim, aquilo ficou falando comigo e eu falei: agora a fome. E aí eu comecei a atentar para isso. E comecei a olhar, a ler, e aí eu comecei já a pesquisar. E o que a gente está vendo, o cenário já está andando para essa proposta de fome. Ah, mas a fome vai assolar a terra? A fome vai vir sobre todas as nações. Agora tem uma causa assim: quem está fiel com Cristo, você não vai ter esbanjando. Você não vai passar privação. Deus vai te sustentar.
Ah, mas é só quem está dentro da igreja? Não, não é essa a ideia de estar dentro da igreja, não é essa a ideia de fazer isso, aquilo, não. É a ideia de quem tem essa comunhão com Deus. É como Deus está fazendo uma apuração mesmo, apurando, tipo. Entendeu? E aí a fome já vai ser mais outro elemento. E aí se você analisa o texto que nós estávamos falando de José, foi onde eu voltei até, aí eu até apaguei aqui porque eu estava conversando com meu menino e ele apagou fazendo os negócios, mas eu tenho guardado, eu falei, eu vou digitar depois e já registrar. Mas na parte de José, Deus começou a falar de novo sobre a proposta, que o que Deus está trabalhando com o contexto do povo nesses dias das nações é o mesmo movido com José. Preservar por meio do suprimento a escassez, a fome que vai vir. Entendeu? Vai vir fome. Muita gente vai perecer. Ela fala assim, mas Deus está fazendo... Não é que Deus está fazendo isso. Já é propósito de Deus na história. Agora, o homem é que está fora. O homem é que está num viés do pecado, num caminho, desobediência, e não... Entendeu? E o homem não está nem aí com ele está querendo, tipo assim, eu faço, conquisto, eu ganho, eu chego, eu alcanço. E não preciso, vamos dizer assim, muito de Deus. Só que Deus vai mostrar que não é bem por aí. Tá? Então, essa percepção que nem a irmã está tendo e falando, realmente, isso é. Só que Deus tá dando como se fosse assim, gotas de revelação profética, mas Ele quer derramar mais. Ele vai falar mais de uma maneira bem maior, tipo, como no que nós estávamos falando na palavra de Joel. Derramarei, ele vai derramar, ele quer derramar essa informação. Só que ele não pode derramar com um servo dele, uma serva dele, que está fazendo, vamos dizer assim, um jogo duplo. Ora lá, ora cá, ora aqui, outra lá. Mas eu falo assim, mas eu não vou viver, trabalhar? Não é isso. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar vivendo, você tem compromissos, você tem responsabilidades, mas em tudo isso você já começa a saber que o valor maior é o que você busca e conquista em Deus do que o que você busca e conquista na terra. Entendeu? Você vai ter posses e bens e você pode ter moradias e tudo mais o que você imaginar, só que nem isso mais já te fará, assim, isso não será maior para você do que o que você tem agora para Deus, em Deus. Tá? Então, por isso que a voz que Deus está querendo falar, como diz assim, a fala, né, que é aqui a escola profética, é ensinar o cristão a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é a mesma coisa, é aquilo que nós falamos, peraí. Eles falam, mas e como é que nós podemos interpretar isso? Como é que nós podemos descobrir isso? É simples. Na leitura que nós estivemos fazendo da palavra, nós vamos começar a perceber respostas e sonhos e percepções de coisas assim, entendeu? Sinais. É sinais que você vai estar atento. Você dá uma leitura que talvez até seja, vamos assim, simples. Está ali uma leitura... eu estou gastando tempo agora numa leitura. O correto é que você faça um propósito de ter uma vida construída nessa visão. Uma visão o quê? Visão bíblica. Eu tenho um tempo de estudo. A aula que a gente vai estar fazendo aqui, na verdade, ela não fica restrita só ao que nós estamos escrevendo aqui. O que Deus tem me falado no sentido assim, compartilha o que você está fazendo, o que você está vivendo, a forma como você está fazendo e o que você está sendo exposto, e isso aí é o ensino. Por exemplo, essa semana foi uma luta para mim fazer o devocional por causa que o corpo estava ruim, por causa da dengue, dessa ação. Mas eu já coloquei assim, e isso já para mim é um padrão, é uma regra. Quando eu acordo, eu já tenho ali uma proposta. Eu acordei. Se eu acordei, logo porque eu estou vivo. Se eu estou vivo é porque Deus me concedeu a respiração de viver. Então, se Deus não me tivesse dado vida, nada mais tinha sido acrescido. Então, existe já um primeiro elemento que eu preciso ser grato. Deus, agradeço porque o Senhor me acordou hoje com vida. Primícia. Mas então eu vou falar que é primícia? Não.
eu já começo a entender que se eu tenho um motivo de agradecer, é o primeiro. Senhor, eu acordei vivo. Agora eu vou dar 2 horas e não sei quantos minutos, tal, matematicamente? Não. Senhor, se eu tiver cada dia mais intimidade e proximidade, eu vou conceder mais tempo ainda maior. Porque Deus mesmo responde aquilo que nós correspondemos a Ele. Ele fala, você busca-me e eu me revelo. Você pede e você recebe. Bate e se abre. Então, quanto mais você se doar para Deus, mais Deus se doa para você. E o doar de Deus é Deus cuida de uma forma em que aquilo que lhe é necessário, Deus faz chegar até você. Não é você que vai correr atrás. Você vai sair, vamos entender assim, você pega o seu tempo. Eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo dar tempo para Deus. Tá. Então, se você levanta 6 horas, eu vou levantar 5:30. Eu vou dar meia hora. Essa meia hora que você está lendo, estudando, conhecendo, você nem fará muita coisa e no que você sair para resolver, Deus já está resolvendo. Deus te dará. Atrasado. Mulher. Boa noite. Eu sabia que você vinha. Nossa, pastor. Você saiu de serviço era quase 7 horas. Cheguei em casa, joguei água no corpo. Falei, nossa, tô atrasada. Então, eu dei um tempinho, esperei, mas eu tive que começar. Mas o que eu estava dizendo para eles e volto só para repassar rapidinho, e é isso que nós estamos falando, sobre a voz profética, ela tem a ver com a nossa maneira de vida. Entendeu? Então, a sua maneira de viver a partir desse tempo, Deus está chamando assim, é uma peneira. Quem está mais perto, está perto, e quem não está perto, não está perto. E se quiser se aproximar, sim. Mas se não quiser também, fica bom, sabe? Tipo assim, fica de boa. Uma hora você vai dar conta. Aí a escolha é sua. Mas é bem nessa linha. Deus não está mais... É como se acabou aquela parte da generosidade. Tipo, eu queria, Deus é bonzinho e tal. Não. Filho, agora é meio que, tipo, no direto. Você quer? Se achegue. Você não quer? Não gaste seu tempo também não, e não me iluda não, porque eu também estou, entendeu? Não estou sendo enganado, tá? Então é uma percepção que Deus já está deixando claro, e isso é para todos, para a igreja e para todos. E aí entra a questão que eu estava falando, muita gente da igreja vai se surpreender, porque tem muita gente fora da igreja que tem essa intimidade com Deus, essa intimidade, assim, essa sinceridade, ela só não conheceu ainda. Mas agora ela está cada dia tão nessa descoberta, porque é Deus movendo para vir sobre a terra e pessoas na terra interessadas. Entendeu? E aí esse interesse de conhecer mais de Deus vai fazer com que o Espírito atue abrindo o entendimento deles e Deus podendo falar mais com eles. E quando Deus falando mais com eles, eles forem respondendo a Deus, então Deus se dará mais a eles. Só que aí você olha lá e fala, mas eu nunca vi essa pessoa dentro de uma igreja. Aí Deus falou, e desde quando? Quem que criou o critério que era eu que tinha que estar lá só por causa da igreja? Eu falei assim, quem que deve a quem? É Deus que deve à igreja ou é a igreja que deve a Deus? Entendeu? Então não dá para você... Aí você já fazer um juízo. Não, mas sempre me ensinaram que Deus só pode falar por aqueles que estavam dentro da igreja. Ah, é? E quem foi esse que te falou? Aí você fala, não, o Espírito Santo. Falou, bom, aí você já errou, porque o Espírito Santo não está nessa proposta. Porque ali você vai pegar todos os evangelhos e falar, serão batizados para o batismo da salvação e um batismo com fogo. Um batismo no Espírito. Então, peraí. Mas essa revelação foi dada por quê? O Espírito Santo é que ele tem a liberdade, ele dá a quem ele quer. Porque ele foi lá falar com Cornélio. E Cornélio nunca foi de dentro de uma sinagoga. E aí Pedro foi falar, questionar. Aí foi onde que a paulada já veio sobre ele. Por quê? Porque o Espírito era livre. Ele falou, quem que me obrigou eu a ficar dentro de uma sinagoga e falar só com quem está dentro da sinagoga? Aí você fala assim, e os Cornélios de hoje também não pode estar da mesma forma? Aí você vai eu ou você ser meio entopetudo de falar com o Espírito Santo e dizer, não. Você não pode falar com eles.
E aí onde que talvez haverá um ciúme. Eu entendo até que é Deus criando um ciúme. Você ainda quer assim? Você está com ciúme disso? Então tá bom, volta para mim, vamos conversar, vamos nos ajustar aí então você passa a receber também. Não, aí a minha crise de ciúme já parte para o lado da inveja. Não, eu não aceito, porque a inveja tem essa proposta. Ele não aceita a manifestação do outro e aí ele parte para a linha então de destruição. Porque não é a inveja ela não traz o ciúme do zelo, como Jesus fala, que Jesus tem ciúme pela igreja. Ele tem zelo, ele quer que outros façam parte. Por isso é que ele preserva que ela seja verdadeira. Para que ela seja bem verdadeira e ele zela por ela e guarda para que outros desejem fazer parte. Então é um ciúme com um zelo para cuidado. Agora, inverso disso é inveja. Não, inveja eu quero destruir para que ninguém tenha possibilidade de ter. Que se eu tenho, ninguém pode ter. E aí já não é de Deus. Então já não adianta eu falar, não, Deus só é nosso, dos crentes, que está dentro da igreja, que vai na congregação tal, na denominação tal. E aí, você fala assim, Deus falou, onde eu assinei esse contrato com você? Aí ele fala, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito, né? E aí, os velhos sonharão, os jovens, né, profetizarão. E aí são ações que Deus está dizendo, eu não vou fazer nos últimos dias, assim, que um povo que ainda não sabe quem eu sou, vai começar a me descobrir. E aí, não é mais Deus falando assim agora, não, eu dei uma missão. É como se Deus falasse para nós assim, eu dei uma missão para a igreja. Ela não cumpriu. Por quê? Porque a igreja criou um caminho. Vem para dentro de nós. Aqui nós pregamos a palavra. Até aí está tudo certo. Esta palavra é a verdade. Até aí está tudo certo. Esta palavra produz salvação. Está tudo certo. Esta palavra cura. Está certo. Essa palavra liberta. Está certo. Aí, que mais? Essa palavra salva, essa palavra transforma, tudo bem. Até aí o negócio estava beleza. Só que agora eles passaram a partir um propósito assim, não. Agora é o seguinte, essa igreja também enriquece, torna a sua vida boa e agradável. Só que tem um quesito que nós vamos acrescentar. Você precisa ser dizimista, você precisa ser ofertante, você precisa abençoar, você precisa... Você fala, mas isso é verdade? Mas isso é um ato que está somente fechado para quem está dentro da igreja? E essa proposta do dízimo, da qual está descrito aqui, ela é realmente algo que a igreja construiu esse processo ali e falou para você aplicar ele, que ele dá certo? Aí você fala, não, mas a igreja faz. Tá, mas a igreja faz da onde? Porque ela vê na Bíblia. Mas e o que está na Bíblia? A Bíblia, Deus fala, provai-me nisto, ou seja, se você não abençoar o meu reino, se você não investir na minha casa, se eu não te responder, ou seja, Deus está falando de coisa dentro da igreja ou Deus está falando da vida de pessoas? Da vida de pessoas. Da vida de pessoas. Mas a igreja fez algo. A igreja não, os líderes que dominavam a igreja catou somente essa proposta e aí fechou numa cláusula nisso. Para quê? Você tem que dar o dízimo, você tem que ofertar aqui dentro da igreja. E se você fizer isso, já está certo. Deus falou que era isso só? Ou era que a tua vida santa, com mais esses atos de obediência, Deus faria você prosperar em tudo? E a prosperidade que Deus lhe daria não precisaria ser necessariamente Deus te devolver dinheiro. Deus te promove bem em vida. Agora, ela pode ser revertida até em valores de riquezas e posses? Sim. Mas tudo isso com uma mordomia. Você vai administrar toda a riqueza que Deus tem na terra como um responsável para Ele, por Ele, daquilo que Ele está te confiando. Entendeu? Então, você não é um gatilho que você vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta e de repente Deus vem lá e te enche as contas bancárias. Porque aí você pega o dinheiro e vai gastar e farreia e vive e desfruta. Como eles falam, né? Para gastar o dinheiro é aquilo que não é bom, né?
Você gasta o dinheiro naquilo que não é pão e você padece pelas vaidades da sua própria concupiscência. É a sua própria razão de vontade, ganância, de querer, entendeu? Lhe leva você a fazer desejos maiores do que o que lhe é necessário. E por causa disso, você pode receber 200, 300, 400, 500, 1000, que não vai ser suficiente. Porque, primeira coisa, a tua vontade, a vaidade já está ali consumindo. Então, Deus não vai ficar alimentando esse tipo de coisa. Eu nem lembro da primícia, né? Hã? O negócio nem eu lembro da primícia, né? Lembra? Peguei o dinheiro, aí vou lá no mercado, vou lá naquela loja, né? Ser solteiro, vou lá naquela loja comprar aquele tênis, vou lá comprar aquela roupa, já não lembro que é primícia. Isso. Não, e você. Só que aí entra uma questão, irmã. Se você cumprir isso também, Deus abençoa, é um princípio que Deus colocou que ele não revoga, Deus não tira. Só que ele também não permite ser desdenhado. Então Deus dá uma vez? Dá. Na segunda, na terceira, ele já vai começar a te avaliar. Por quê? Porque essas ações nossas vão começar a dar para Deus respostas de crescimento. Que é a mesma ideia que a Maria do Carmo falou. Você dá 10 reais para o menino e aí vê, ele corre no bar, compra um doce, torra tudo os 10 reais. Você vai dar 100 e ele vai lá e faz a mesma coisa. Você vai dar 1000, o que vai acontecer? Primeiro, você está jogando dinheiro fora, porque ele está alimentando em tudo numa coisa que não, né, assim, que vai trazer além dele consequência para a própria saúde dele, e está jogando fora. Ou você para de dar e corrige e ensina ele para que ele aprenda a guardar, a investir em coisas que é realmente mais... E administrar. Administrar. Ou então você não dá. Ou então você está continuando alimentando aquela questão e aí vai ser o quê? Insaciável. Porque vai chegar um dia que você vai dar 1 milhão para ele e não resolve. Aí você fala, e aí? E pro cristão? Igualzinho. Pro cristão, a mesma coisa. Ah, mas então quer dizer que eu só posso administrar 10 mil? Porque é por isso que eu consigo trabalhar nessa margem? É melhor você parar e aprender até como você está lidando com a forma como Deus está lhe dado. E tem pessoas, vamos falar assim, e existe vidas e pessoas neste contexto todo que Deus não vai dar riqueza por nenhum momento na vida. Porque Deus conhece a natureza dela e sabe que ela vai ser autodestrutiva. Então Deus preserva que ela viva com aquilo que pouco, e com aquilo que é pouco ela é feliz e é suficiente. E para ela não faz diferença ela ter aquilo ou ter 1 milhão, ou ter 10 milhões. Ela tem a satisfação de vida tranquila. Enquanto que alguém que está lá num condomínio daquele de último nível, não tem. Eu garanto para você que nós... Falando hoje, vamos assim, trazendo um pouquinho para uma brasa para nossa sardinha, nós passamos um dia hoje abençoado, tranquilo, e vamos assim, chegamos ao final do dia, vamos assim, tá cansado, tá tudo tranquilo, mas você sabe quando você tem assim, a sensação de que você tá realizado? Ah, mas eu preciso ainda alcançar tal coisa. Não estou dizendo que você não vai alcançar, eu não estou dizendo que seus sonhos pararam hoje, mas eu estou dizendo que hoje você está concluindo um dia com uma vida tranquila e você não tem uma conta bancária de milhões de reais. Mas agora eu quero te dizer o contrário, tem uma pessoa nessa cidade que tem em banco uma conta de milhões de reais e não terminou o dia bem, terminou o dia angustiado, opresso, sem saída, desesperado, ou até abatido, amargurado, sem propósito, sem objetivo nenhum. Eu conheço uma mulher aí que tem dinheiro. Mas? É isso que você está falando. Eu estava falando isso com o Leandro hoje. Hoje. Eu estava comentando, ficamos quase 1 hora conversando nós do meu almoço. E estava falando para ele das dificuldades que a gente às vezes passa, né? Isso. Falei, nossa, Leandro, uma semana passada eu não conseguia comprar um sabonete pro meu marido, uma pasta de dente, né? Sabendo, né, Leandro, que eu cheguei no mercado assim, ou eu escolhia levar um pacote de bolacha, ou a pasta e um sabonete para ele, né? Aí eu
parei, pensei, falei, não. Aí fiquei, engraçado, não. Aí como que é, né? Quando eu tava lá no mundo, tinha tanto dinheiro, mas não tinha paz. Hoje a gente não tem, mas nós temos paz. Né? É uma coisa que o pastor está falando, tem muitos que tem muitos, mas ao mesmo tempo não tem nada. Não tem paz. Aí você percebe que a resposta que Jesus falou, a paz que eu dou não é como o mundo dá. Então, o mundo pode dar uma paz, vamos dizer assim, de alguém dizer, ó, eu tenho uma conta bancária que eu quiser comprar qualquer coisa, eu vou lá. Só que ele vai lá, compra, volta, tem aquilo. Isso tipo assim, isso pode ficar, aquele é pesadão, mas nós pega, não aguenta. Nossa, eu vim com o meu carro hoje, ele não está subindo. Agora que eu estou pensando, estou aqui, nós estamos embora, porque ele não sobe, né? Mas nós vamos orar e ele vai. Eu não sei o que está acontecendo com o meu carro. Não sobe nem pagando. Eu quero aproveitar e trazer essa interpretação aqui para nós, que nós estamos falando sobre a percepção profética, tá? E aí, então, o texto que eu estou trabalhando, assim, sempre estou buscando que o Espírito Santo venha falar. E eu, depois da quinta-feira, que eu estava falando, eu peguei dengue, né? Acordei ruim. E aí eu falei, primeira coisa que eu já vou fazer, se for do inimigo, vai embora. E aí eu não aceito porque eu não estou aqui para isso. Não tenho que perder tempo. Aí eu orei, fiz toda a minha batalha, orando, continuou, falei, bom, então já o diabo está fora. Então o que está fora agora vem. Aí eu falei, vou tomar uns remédios, fiz o exame, falei, saber o que é, pelos sintomas. Falei, é dengue. Bom, então falei, então não vou atribuir ao diabo que é do mosquito. Embora embora o inferno pode usar ele, mas eu não estou nem aí com isso. Eu não tenho nada a ver com essa proposta. E aí no outro dia, eu acordei de manhã já, acho que no sábado de manhã, no devocional, e aí comecei a estudar, e aí o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Falou, não, a transfiguração começará a falar do profético. Mas do profético dessa visão que nós estamos conversando agora, que nós estávamos falando da fome. Deus sabe que Deus está falando que vai vir sobre a terra a fome. E a transfiguração começaria já falará a nós nisso aqui. Eu falei, mas como? Eu falei, bom, se o Espírito diz que vai falar, deixa ele. Tá, então, Mateus 17, transfiguração, que é... Transfiguração, ó. E aí eu fazendo a leitura, quando ele falou, Jesus no Monte da Transfiguração, tá? Aí eu fui, Mateus, né, lendo ali, e já comecei a fazer a leitura do texto, e aí o texto já foi trazendo para mim algumas respostas e algumas diretrizes nesse sentido. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Na leitura comum que se faz em todo quanto é culto, palestra, congresso que você for, reunião, e alguém catar esse texto para ler, a pessoa já vai ler, e se ela não tiver uma orientação divina de revelação da palavra, ela vai só falar o que está ali, letra. Né? 6 dias... tempo, né? 6 dias, Jesus depois de 6 dias e tal. Aí você fala, quando o Espírito começa a te falar, e a linguagem profética de Deus é essa, é Deus trazendo o falar dele por detrás da mensagem, fala assim, depois de 6 dias. Só que quando o Espírito está falando, ele vai falar assim, onde que Deus vai falar mais na Bíblia sobre questão de 6 dias? Pergunta. Aí o que se responde? Onde Deus fala na Bíblia mais na questão quando ele usa esse termo 6 dias? Vocês sabem, é só pensar. Mas é na criação?
Pronto. Do mundo? Na criação. Da formação, né? É. Você não quis falar, Júlio, mas você pensou nisso. Não é? Ali, assim, fez 6 dias, fez o homem, os céus e a terra e Ele descansou. Então, a primeira questão que nós já começamos a entender na fala profética, quando nós tivemos agora para esse texto, ele está sendo de modelo para Deus ensinar nós no que ele está querendo falar para nós nesses dias que eu digo, nesse tempo dessa geração. Quando você sentar para ler a Bíblia, você leia nesse sentido. Tipo assim, que nem nós fizemos agora. Ó, eu acordei o Espírito Santo falando. Falou, você vai falar sobre transfiguração. Eu falei, tá bom. O que o Senhor quer falar profeticamente para mim com essa mensagem? Aí eu comecei a ler. Olha o que ele fala. 6 dias depois, 6 dias? O que Deus está falando de 6 dias? Onde que Deus começou a falar em 6 dias? Lá em Gênesis. E o que estava acontecendo lá naquele tempo? Deus tinha criado, né, a criação. Criado a criação, né? Criado os elementos, né? As pessoas. Em 6 dias. Então, o que Deus está dizendo? Eu estarei falando hoje em algo que eu estou criando. Eu estou preparando para um momento. Eu estou criando. Aqui, 6 dias, é como se ele dissesse assim, ó, eu já completei um tempo de algo que eu estou fazendo. Agora, eu já estou começando a mover para fazer aquilo acontecer. Entendeu? Mas e aí, peraí. 6 dias, mas não tem 7 dias? Tem. Mas aqui houve o quê? Um descanso. Agora você fala para mim, descanso. Deus cansa? Deus? Eu acho que não. Trabalho de dia e noite. O que é descanso para Deus? Nós chegar lá, mas peraí, vamos mais devagar. É para você entender, interpretar o que Deus está falando. Se há 6 dias Deus fez e agora ele descansa, quando eu construí essa garrafa, agora eu parei e estou observando. O meu descanso é contemplar o que foi feito. A criação. Entendeu? Então, um descanso. Não é um descanso que nem nós temos de. É um descanso de avaliação. Contemplar. É um descanso de contemplar, assim, tipo, não é que eu fui capaz. Tem uma parte que ele fala, né? E Deus viu que era bom, né? Isso. Uma avaliação, né? Daquilo Avaliação. que ele fez, né? É bem essa palavra, avaliar o que foi feito. Só que esse avaliar, a mentalidade nossa é pensar que ele cansa que nem nós, que é físico, que tem cansaço e desgaste. Aí você fala, mas o homem? Não, o homem não fez nada, porque o homem foi criado, sabe quando? Aqui, ó. O homem nem participou disso aqui, ó. O homem foi criado aqui, então o homem podia estar cansado do quê? Porque foi no 6º dia que Deus fez o homem. Então, peraí, não tinha ninguém cansado. Mas o descanso que Deus está falando aqui é que agora ele está contemplando o que ele fez. Mas o que ele fez? A história que Deus construiu sobre a igreja, sobre Cristo, sobre todo o processo da criação, sobre todo o plano da salvação, sobre tudo que Deus criou. É como se Jesus... Lembra quando Jesus chegou e falou um ponto? Está consumado? Jesus falou, ó, nós já cumpriu tudo que tinha que ser feito. Agora é só realizar. Mas já não está feito? Não. Foi criado, foi feito, e agora é a hora de Deus fazer o quê? O balanço. 6 dias. Agora no 7º dia, né, que é o que Deus criou para o descanso, quando ele observa, então ele vê o que foi criado. E aí vem o que você falou. Deus viu o que era bom. Aí entenda bem, veja o que é a visão profética do texto. Para você falar que algo é bom, você está dizendo que tem algo que não é. Você concorda? Você não está falando o que não é bom. Você só está falando o que é bom. Mas quando eu falo isso aqui é bom, eu estou dizendo que o que é fora disso aqui é ruim. Só que eu não estou gastando tempo em falar o ruim.
eu estou só gastando, o meu tempo é disposto para falar o bom. Porque aí você fala assim, viu Deus que era bom. Mas por que Deus viu que era bom? Porque Deus só pode transmitir o que Ele é e o que Ele tem. E o que Ele tem, bondade. Agora Deus falou, o oposto disso é contrário a mim. Mas Deus fez e viu que era bom. Agora, vamos entender assim. Você fala, mas então, olha só, em 2, 3 palavras que nós entramos no texto. Só que aí percebe que a continuidade do texto é, e Jesus chamou para si 3 discípulos. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Os 3 íntimos dele. 3 íntimos dele. Ele chamou o Zé Povinho, o Zé Ruela, que está longe, que não quer nem conversa, que não está... Não, ele chamou os 3. E ainda veja bem que a palavra usa até um termo bastante, tomou. Ele tomou, ele falou, agora vocês vão estar num momento que é só nosso. E aí você fala, mas e daí, o que tem a ver? Bom, ele escolheu 3 alunos em formação. 3 discípulos que ele estava formando. E formando com um intuito e um objetivo. Ele se revelar a eles. Por quê? Para onde que eles estavam indo? Para o monte. Para ele mostrar quem ele era. De verdade. Agora, o que tem nessa proposta que está falando assim, 3 discípulos? Aí se você volta de novo em Deus. 3 discípulos não, o número 3 homens, 3 pessoas, 3 ações, 3 atitudes, revelam o que de Deus? A identidade dele, a trindade. A tricotomia, mas é a trindade. O que ele já está falando? Quando ele escolheu 3 e não 4, não 2. Ele está dizendo, eu vou revelar uma coisa mais profunda de mim que vocês não sabem. Mas os próprios discípulos ali nem tinham ideia disso, porque eles é o elemento da descrição do que Deus está falando. Só que Deus deixa isso tudo incutido na mensagem do Evangelho, para que quem leia o Evangelho entenda. Mas todo mundo que lê vai entender? Não. A quem o Espírito revelar. E aí ele está revelando que, vamos assim, para um intuito naqueles dias, ele também fará o mesmo para o intuito de qualquer geração. É que nem, acho que é em Mateus mesmo, que ele fala lá no 11, né, 28, lá depois no 25 fala que ele revelou só para os pequeninos, né? É isso. Agora, seguindo, olha para você ver como que a questão está bem, assim, ela está ao mesmo tempo está explícita, mas está camuflada. Está oculto. Lê no texto, você está com a Bíblia aberta aí? Uhum. Lê, só assim, vai bem devagarzinho, do 1 mesmo. Nós vamos bem passando, não vai dar para ir longe para nós, para catar mesmo. No... 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão. E os conduziu em particular a um particular. Você percebeu que a palavra que já vem aqui não foi em público, não foi no holofote para ninguém ver, mas o que ele fez? Em particular. E você só leva alguém para conversar em particular uma coisa que você quer preservar. Porque se fosse para falar publicamente escancarado, você falava no meio para todo mundo. É como quando ele fez um milagre lá que ele fala, na palavra que fala infetar, aquele jovem que era surdo e mudo. O povo queria que ele pusesse as mãos no moço. Aí ele tirou ele à parte, sozinho, tirou a parte para poder fazer. Aquele que quanto mais é dado, como ele diz, é mais cobrado. É mais cobrado. Meu Deus, é isso.
Mas o que ele faz? Ele só dá, como dizer assim, ele vai dar, tipo assim, você está passando lá longe, ele pega e, pega isso aí. Não. Não tem como. Não tem como. Ele te chama, às vezes, e fala bem oculto, no secreto, te revela no particular, e começa a te dar mais. Aí ele vai dando mais, só que aí entra que é o que nós estamos falando. Aprender a linguagem profética até para saber, Deus é para mim compartilhar, é para mim falar ou não? O que é isso? O que é isso que o senhor vê? Lembra quando Deus falou para Jeremias, na aula que eu estava falando? O que você vê, Jeremias? Eu vejo um cesto de figos verdes e não sei o quê. Aí Deus está falando, Jeremias, o seu olho está bom. Você está vendo verdadeiramente. Porque se Jeremias falasse, não, eu estou vendo uma coisa meio que eu não sei. O que eu vejo? É uma cesta de livros, né? Ou se você quiser florear, não, eu estou vendo aqui, criar... Então eu estou floreando para poder fazer uma... Não, Deus falou, não, sua visão está boa. Então você está vendo correto, Jeremias. Então eu posso falar para você o que é. Não tem fantasia, não tem meio termos, né? Tem meio termo. Você não precisa... Você não precisa fazer um falso modismo de uma revelação para poder me mostrar. Não. O que você está vendo? Tá? Então a proposta que Deus está falando para aqui, para a mesma coisa é particular. Para mim mostrar para vocês e como ele diz, entra no secreto, entra no seu quarto. Veja bem, às vezes a fala que a gente já ouvia e ouve nas ministrações, pregação, é que às vezes as pessoas altercam a palavra. E como fala a Bíblia, aí todo mundo nem se para checar, para conferir se realmente a ordem daquilo que se pronuncia é a ordem do decreto que ele estabelece. Quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, que vê em secreto e ele te responde. Veja bem. Mas aí, olha o que está dizendo. Entra no teu quarto, ou seja, entra num lugar que é seu, que é um ambiente de intimidade seu, que é só teu. Fecha a porta. Ele já está dizendo, não permita que invadam entre a minha comunhão e a sua. Não permita que alguém venha atrapalhar nosso momento, nosso tempo com Deus. Tá, fecha a porta. Ora ao Pai, ou seja, agora você vai falar ao Pai, então você cumpre os requisitos do que ele está decretando. Agora não, eu fico falando, tipo, eu vou falar de mim. Tem hora que eu me pego nisso, e tem hora que eu pego e de repente eu volto, quando eu entro no andar, no estágio novo, aí vamos dizer assim, eu me corrijo. Falar deitado. Você deita ali e, Senhor, está assim, está acontecendo, está isso, está aquilo. Aí você fala, mas Deus não responde a gente deitado? Olha, eu tenho as minhas cautelas. Orientação, pela diretriz bíblica, todo homem que caiu diante de Deus e estava deitado, Deus teve que levantar ele para falar com ele. Deus não se curva para falar com homem nenhum. Mas Deus falou comigo deitado. Não é que Deus falou com você deitado. É que pela permissão de Deus, a manifestação dele chegou ao extremo de algo ter que ser tocado em você até para poder te despertar e levantar. Mas para Deus falar com você, você tem que colocar-se de pé ou de joelho. Mas deitado, largado. Deus fala. Não, Deus não fala. Isso é engano. Ritos invencionados pela igreja. Por homens para falar que você hoje tem liberdade diante de Deus. Você não tem essa liberdade toda assim que você imagina ter. Eu acho só se você estiver realmente num leito, né? Não. Num leito de uma cama, aí Deus já está vendo que a sua impossibilidade, isso, né? Não, de aí se ajoelhar é até louvável, porque ele até se agrada, mas a pessoa em sã consciência, perna boa, né? Aquele vigor todo. Porque se ao mesmo tempo você está ali deitado, falando com Deus na preguiça, mas se chega um vizinho bater palmas, você já rapidinho você vai lá levantar para sentar e conversar. Isso. Né? Agora, por que o vizinho, para a pessoa estranha, você levanta e vai lá e dá atenção? Ainda falar coisas que ainda nem agrada a Deus muitas das vezes, né?
Agora, com Deus, não. Com Deus você quer ficar largado com as pernas boas. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Aí entra o princípio que eu ensino, que eu aprendo para mim. Reverência. Se você não tem reverência a essa santidade, então não espera ouvir dele nada, não. Porque essa questão que você falou é muito bem. Confundem as coisas. A pessoa está lá enferma, convalescida, caída, machucada, e aí Deus falou com ela. É outra realidade. É outra realidade. Limitações, né? Não é nem limitações, é circunstância. É circunstâncias que atraem a mover de Deus. Vamos pegar assim, João, lá no Apocalipse, fala, e este é o propósito, eu teria que ler lá, mas eu vou tentar lembrar. João fala lá, que Jesus se apresenta falando, para este é o propósito, o fim, tal. Quando Jesus se revela, João cai como morto. Você vai ver lá, fala, caiu prostrado como morto sobre a tua face. Ele caiu de cara, por causa da presença divina de Cristo ressurreto. João cai. Jesus não fala com ele. Enquanto que o anjo não vem, toma ele pela mão, ponha ele de joelho e fortalece. Você pode, aqui no sinal. Está lá na palavra. E fortalece-o para que ele pudesse ouvir. E Daniel também, né? Daniel a mesma coisa, Ezequiel a mesma coisa, Jeremias não, Jeremias até porque Jeremias teve um período... Jeremias é bom, mas aí não vou nem entrar muito aprofundar nele, porque o Jeremias, Deus trabalha numa proposta de Jeremias, é mostrar um pouco do nosso lado de lamentação, que às vezes é carente da nossa proposta carnal, lamentar. Só que Deus fala, você tem que sair do lamento, porque o lamento ele entende por causa da natureza caída, que você tem uma luta desigual. É o seu espírito batendo para crescer, para figurar, firmar em Cristo pelo Espírito Santo, mas a tua alma e a tua carne junto, aliada, te derrubando, só paulada e tudo. E aí chega uma altura que você já não aguenta mais. Por quê? Porque o corpo começa a receber a consequência. Porque com a consequência de desobediência ou de falta de prumo em Deus, o corpo sofre o dano. E quando o corpo sofre o dano, o que ele faz? Ele se alia com a alma e começa a promover lamentação. E aí você fala assim, mas e Deus entende isso? Entende. Só que ele não aceita que fique nisso. Porque ele não tira eu e você da terra, porque este lamento do corpo é como se dissesse assim, Cristo já sofreu tudo por mim, e eu não preciso sofrer mais. E essa não é a verdade. Por quê? Porque o corpo recebe o castigo de disciplina por causa de cada pecado que ele vai se sugerindo para fazer. Então Deus corrige o corpo, levando sobre ele julgo de dores, angústia, e aí o corpo pega a alma junto e aí quando Deus vem e fala assim, aquieta a tua alma, já declara para o teu corpo e proclama o Espírito, porque o meu Espírito fala o teu Espírito. E a única preocupação que Deus tem conosco é o Espírito. É o seu Espírito que vai chegar em mim, a carne e o corpo, depois um dia vai ficar lá para isso. Só que ele carrega você aí. Então por isso que eu não vou matar seu corpo agora, por causa dessa imundície que ele fica praticante e recebe sequelas, mas ele lamenta, murmuria demais e atrapalha até que eu possa promover crescimento e melhora para você. Então, Deus usa isso para fazer até um equilíbrio. Só que aí entra a questão. Eu vou aprendendo então, sabendo que esse miserável corpo que eu carrego, que se eu botar um cabresto nele, que se eu começar a disciplinar ele, que eu vou negar para ele, você quer saber como é que funciona isso? Entra no jejum. Você entra no jejum até um primeiro momento, tá bom, tá gostoso. Depois você começa a sentir umas coisas... Não é fácil não. Não é fácil não. E aí, na verdade, para poder não querer dar uns tapas em você mesmo, você começa até a dar umas respostas, alguma coisa assim, em um e outro, ou numa questão.
eu vejo uma coisa bem nítida que acontece comigo. Vou falando, aí eu falo para você, o que eu estou falando para vocês é sobre isso, interpretação dessas manifestações. No espiritual é uma batalha, a gente não se dá conta dela, mas ela existe. Eu entro num processo para jejuar, eu vou fazer, tá aqui, ó. Nem vou até tampar para nós não fazer o que é. Eu vou pegar água, eu erro. Isso aí você perde um pouco. E você perde a comunhão porque você mesmo que derrubou a infeliz da garrafa de água e derramou. E falou, mas peraí, eu não estava com a mão certa, aprumada e não consegui pegar. Que acontece tudo. O meu corpo miserável, desgraçado, que é a palavra, entendeu? Me leva para pecar, para me tirar da comunhão daquela proposta. Você está querendo que o Espírito manda mais aqui? Então eu vou mostrar para você que ainda eu estou aqui. Aí eu mesmo, só que eu tenho umas loucuras comigo, é minha, entendeu? Eu lasco a mão na mesa, falo, pô, é você que está me fazendo? Então tá. Então você vai sofrer mais dor ainda. Mas isso aí como é que chama? É sadomasoquista? Não. Isso aí eu falei, é dar resposta para minha carne que ela não manda. Porque ela tá me impulsionando a errar. Eu falei, mas você não já pegou essas garrafas 1000 vezes e nunca, assim, né, e pega com... E por que na hora que tá com jejum, você vai pegar elas, resvala e cai e derrama? Ou porque você vai fazer isso e o negócio... Ou porque você vira, é que nem tá aqui, ó. Eu tô aqui estudando. Eu levanto e tô numa busca de consagração. Meto a cara no varal. Pá. Na hora. Aí não tem ninguém com quem eu descarregar. É a miserável carne. E também quando, né, você está no jejum também, que vem aí oferecer as coisas para você comer. Isso. Também. Não. Eu fiz não sei o que lá, tá, você não vai... Eu já falei que eu estou em consagração. Daqui 10 minutos volta de novo falar a mesma coisa. Você não vai comer? Vou lavar a louça. Você não vai... eu comi, tá, deixa eu lá para... Aí, aquilo que deveria ser elemento para te arrumar... Vai dar uma ira já, né? Já vai somando. Tipo assim, ó, pega, tipo assim, cadê? Aí é um pontinho pra ele. Um pontinho, ó. Toma mais um. Ganhei. Aí, toma mais um. Ganhei. Quando chegar na metade do jejum, não tá valendo mais nada, bem dizer. Chegou no mais do dia, filho, entrega o seu jejum, porque... Mas tá valendo, né? Só que aí ele põe na sua cabeça que não tá valendo mais nada, porque você já falou tanta coisa, já falou... A gente tá... Aí tem meu... vai entregar, porque eu não quero assim. Isso. Aí não tem aquela... persistência, né? Perseverança de perseverar ali. Porque o inimigo nosso é nós mesmos. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Igual você falou aí, tá falando, nossa, é o inimigo nosso. Que nós temos um inimigo dentro de nós, né? Você carrega ele dentro, junto com você, entendeu? E aí o maior problema é tipo assim, o meu inimigo é o Júlio, é fácil. Ô Júlio, pra onde você vai hoje? Pra lá? Filho, vou pra cá. Nós vai correr 12 horas e não se encontra. Entendeu? E aí no final do dia, você viveu pra lá, eu vivi pra cá, passa um pelo outro, vai embora, ninguém Nosso dá. inimigo nosso mesmo, ele é desconhecido. O seu inimigo é bem essa palavra. Nosso inimigo da nossa alma, nós mesmos, da nossa carne, ele é desconhecido, porque numa ira você não sabe que você é capaz. Você não sabe do que você é capaz. Aí se você entrar na comunhão do Espírito Santo, e se alguém vir te afrontar, ou você se deparar com um problema, aí você, meu Deus, você não sabe do que você é capaz. Mas vamos voltando aqui agora para nós continuar, veja bem, né, aquela palavra, em particular. Então já começa a entender que Deus não está falando largadamente aberto na praça. Ele já não vai falar mais. Porque o que ele diz? E nos últimos dias falarei por meio de Jesus Cristo, mediante o Espírito. Mas então quer dizer que Deus não está mais... Mas e essa mensagem de pregar e de falar? Não, essa mensagem de pregar e de falar e de transmitir é o plano de salvação. Não é o plano de conversação, de intimidade com Deus. O plano de conversação, de revelação de Deus já passou. Agora ele só vai falar mediante o Espírito e por meio de Cristo que já concedeu essa porta.
Mas, não, mas é pregar o evangelho ali de salvação. Não, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Você pregar o evangelho para aquele que nunca ouviu, entendeu? Anunciar a salvação em Cristo, que ele morreu na cruz, tal. Isso aí eu tive isso aí. É uma bênção quando você vai pegar para quem não conhece. Isso. Nossa. Agora não. Saiu dessa proposta, tá? E volta para você e para mim. Nós queremos viver agora a vida que é naquele tripé que eu falei, que é a base da nossa vida. Conhecer, entender e praticar. Ah, mas eu conheço. Não, você julga conhecer as Escrituras, que é o que Paulo fala. Mas errais porque não conhece a Deus e o poder dele. Você fala, você conhecer a Deus e o poder dele... Peraí, Deus é quem? É o quê? Pode o quê? Você não tem resposta para isso, nem eu. Nós não sabemos o que é Deus. Nós não sabemos o que ele pode. Ah, mas Deus é impossível. Não há nada. Isso aí só são descrições para fazer alguma menção. Mas você não tem ideia de quem é Deus. Ah, mas e por que nós começamos então a falar dele agora? E nós temos essa... Porque ele tomou a posição de se materializar, tornando-se homem na figura de Cristo, sendo homem, vindo a ser semelhante aos homens, e aí então começar a fazer menção de quem é o eterno, de quem é aquele que a Bíblia fala, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, as cortinas da história lá já começa assim, ó, vai abrir as cortinas, né? Tipo aqui assim, já aqui é um palco, vamos entender assim, ó, começou o palco na terra lá, já a história da vida, né? Tá abrindo as cortinas. Tá abrindo as cortinas aqui, vai começar o show, é como se fosse um espetáculo. Já abrindo as cortinas da existência, começa falando o quê? No princípio. Fala, mas aí o princípio, peraí, o que é o princípio? É o começo? Não. O princípio é algo que não tem no começo, ele não tem um começo. No princípio. Ou seja, abriu as cortinas e falando, já dizendo assim, criou Deus, né? Ó, é bem profundo o que eu vou falar aqui. Criou Deus o céu. E depois continuar e a terra. É o Gênesis, está lá. No começo criou Deus o céu. Mas peraí, se Deus criou o céu que nós falamos de Deus é invisível, é imensurável, não é palpável, não está acessível a nós. Se Deus criou isso aqui que não é invisível, que não é visível, não é pensável, não é imaginável, é só imaginável por nós, mas não é contemplável, aonde Deus estava, porque nem o céu existia. Uma vez perguntaram para mim, mas se Deus quem criou Deus? Então, aqui já vai nessas perguntas assim, de quem criou Deus, porque não há compreensão de dizer, ó, aonde ele estava para poder criar o que não existia e que nem nós sabemos que existe. Se está falando que ele criou primeiro o céu. Então não dá nem para ir nessa linha de quem criou Deus. Dá primeiro para você passar por esse daqui, ó. Se você passar Teve até filme nesse debate, né? Isso. Um filme muito grande, eu esqueci o nome. Quem criou Deus? Deus, você já ouviu falar? É um contexto muito grande, é um debate, eles vão para um grande debate. Isso. Mas a lógica é bem essa. Se você não compreende essa aqui, como é que você espera compreender isso aqui? Aí eu assim, entendeu? Mas nem vou mais aprofundar porque eu estou falando assim, quando Deus quis falar para nós alguma coisa, ele veio aqui e abriu as cortinas. Ó, e ele começa bem por aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele abre as cortinas e já fala para você, ó, estou explicando o inexplicável. Eu falei, por que o inexplicável? Ah, porque você aprendeu desde pequenininho repetir. No princípio criou Deus o céu. Tá bom, para aí, agora descreve isso aí para mim. O que é o céu? Ah, bom, o céu aí eu vou falar.
Tá, eu passo desse, tá. Aí na Bíblia, o que diz? Tem um segundo céu, tá? Aí o segundo céu é onde? Onde ficam os espíritos, tá? Aí o terceiro céu, o apóstolo Paulo fala que ele viu coisas que no homem não é dado saber. Aí depois tem, e aí Jesus fala que ele foi para o céu, estentou à direita do Pai. Então, peraí, onde Paulo foi não era nem o lugar. É 3 céus, né? É 3 céus e ainda tem um lugar. Depois tem um lugar. Tem um lugar, que nós podemos falar de lugar, que nós não sabemos descrever o que é. Porque lá nem Paulo foi. Eu acho que é a glória, né? A glória de Deus resplandecente. É a glória indescritível. Indescritível de Deus. Aí como é que você quer saber e falar, argumentar quem criou eu? E quando em Gênesis a gente fala que o Espírito pairava sobre as águas, né? Aí se você buscar nessa profundidade profética que nós estamos fazendo, é que Deus não vai dar isso com toda para nós agora, mas Ele vai dar, porque eu entendo que Ele está nos ensinando para isso. É como nós começamos aqui no 17, se nós pegar em Gênesis, nós fomos nessa linha, você entra numa profundidade que você vai sair daqui caminhando em carruagem de fogo. E sai, literalmente. Eu posso te dizer que você caminha e vamos dizer assim, caiu morto ao seu lado, você vai dizer, levanta e anda, e vai embora. E vai ser como quem está passeando na praça, assim, sabe? E quando a gente fica assim, tem uma comunhão muito assim, profunda com Deus, a gente sente que parece que não está na terra, a gente está andando, mas parece que não está, fica flutuando assim. E quem está ao seu redor não consegue compreender. É que a terra tem um propósito de trazer sentimentos, emoções, algo mensurável interno, né? Sentimentos, emoções, angústia, falta de um sorriso, às vezes. E tem hora que você está andando de um jeito que ninguém entende. Então, como é que esse cara está, às vezes, sorrindo? Aí você pergunta assim, por que Enoque chegou numa proposta daquela? Falou, e andou Enoque com Deus ao ponto de que Deus o recolheu para si. Meu Deus, a história de Enoque é muito linda, né? Mas então que nível de andada e passada que esse cara estava andando? Porque para a terra não suportar mais ele, Deus ter que recolher para ele, é porque o nível de Enoque foi extremo, né? Foi extremo, né? Foi tão perfeição. Você vê que ele veio depois de Adão, né? É. Você foi merecedor de tudo aquilo que foi também proporcionado para Adão, né? Mas vamos voltar aqui para nós fechar em tempo ainda a nossa explanação, ó. Entendeu? Você percebeu que nós andamos só num versículo, nós nem conseguimos sair dele. Tão profundo que é o profético que ele está falando. Aí o que me mostra isso? Você ia falar alguma coisa lá, perguntar? Não entendi, eu interrompi. Assim, só para ver se eu estava entendendo certo. Mas ele vai lá atrás, assim, Deus, através do profeta, se comunica com um plano de salvação com um povo que ainda não conhece. Sim. E para a igreja, o que ele quer agora é um plano de conhecimento, porque que o povo está que nem Jó, o povo escuta falar, o povo tem uma liturgia, só que o que ele está exigindo agora da igreja é um plano secreto, uma revelação não através dele, homem e igreja, através dele, Espírito Santo, um lugar onde ninguém sabe onde está, e a pessoa em si. Exatamente. É isso que ele está querendo, né? É isso que ele está querendo. Só para ver se eu estava entendendo certo, era só uma pergunta. Um canal já direto, né? Chegando à igreja, aquele que fala que tudo pode, mas esquece que o trono é de Deus, né? Agora, Deus, essa percepção bem boa, Júlia, é bem isso. É essa essência que a gente precisa aprender. Quando eu estou falando assim que eu não estou aqui para ensinar, eu também estou nessa mesma batalha. Porque aquele que ensina aprende também. Aquele que ensina aprende. É bem isso. Essa é a vontade de Deus para agora. Mas é a vontade para a igreja? A igreja não está entendendo isso. Entendi. Aqueles que tiver sensível entendendo, comecem a dividir isso. Começa a chamar a atenção dos outros. Eu estou indo num lugar, mas você fala assim, mas eu vou chamar qualquer um? Não. Você vai ter aqui o mesmo critério. Jesus chamou os 12. Ele já tinha uma percepção de quem estava mais próximo e quem não. Você tem pessoas que estão andando com você que o Espírito vai começar a testificar. Essa pessoa está com mais fome e sede de Deus.
ela não está com fome e sede da igreja, das ações da igreja, ela está com fome e sede de conhecimento de Deus. Porque o que Deus está buscando é se revelar. Então, vamos comigo num lugar. Fala assim, vamos comigo num lugar. Porque ele, agora falando aí, o senhor está falando, está trazendo assim para mim, é que ele antes, ele se revelava para eles lá nos profetas. Isso. Agora ele quer se revelar para a gente. Exato. Para os de hoje. Para os de hoje. E o profeta, na verdade, é que interpretaram errado. Interpretaram não. Eu não vou falar que é malignamente, porque eu não quero aqui que entrar na rota da apontação de dedo. Pessoas fizeram intencionalmente e pessoas acataram por herança. Tá? Aí, na igreja, nos dias de hoje, nós temos pastores que adotaram e receberam isso por herança de outros que fizeram e não sabem e continuam fazendo. Mas tem pessoas que já são realmente dotadas de intencionalidade, de mal, e aí botaram esses atributos nisso e estão usufruindo disso. Profeta, isso, naquilo, aí associaram a ideia só da profeta na questão da profecia de revelação de particularidade. Deus revelar um futuro seu de uma coisa assim assado. Filho, não é essa a proposta de Deus. O que Deus permite às vezes saber é que pecados da sua natureza estão te trazendo sentenças e consequências. E por causa disso Deus vem com ações para te mostrar que você precisa sair disso. Então acontece sim essa manifestação. Só que isso não é o espírito da profecia. O espírito da profecia da qual a palavra nos fala é Cristo. Revelar Cristo. Cristo revelado em nós é revelar Deus. É Deus ser conhecido. Interesse humano de pessoas que estão incorrendo em erro de desobediência a Deus, aí é correção do Espírito. Aí são as manifestações do Espírito Santo, que são os dons para corrigir a igreja, mas não é para trazer a discrição de Deus. Não sei se eu estou conseguindo entender, se está bem complexo, tá? Mas é assim, o Espírito Santo ele tem dons para falar, não, você está errando, cuidado. E aí esses dons dado a algumas pessoas sim. Só que aí é para você usar isso para o benefício da igreja, de crescimento, de amadurecimento. Agora, o espírito da profecia, como a palavra diz, não. O espírito da profecia, ou seja, o espírito profético que Deus falava por meio dos profetas, ele continua falando hoje. Mas é Cristo revelando para nós aquilo que Deus está querendo se mostrar para nós, para o homem. Aí agora ele vem a mim e a você que tem essa fome e sede dele. Mas e a igreja? Não, aí a igreja pegou isso e fez um pacote lá. É como quem você vai na CVC, eu quero um pacote para viajar que esteja incluso isso. Aí eu vou na igreja que tem um pacote que me inclua isso. Prosperidade, cura, libertação, casamento bem sucedido, vida bem saudável, casa na praia, carro bom, moto, enfim, conta bancária. O pacote tem que me ter isso. E Deus falou, desde quando? Desde quando eu fui colocado só para isso? Deus diz na proposta buscai o reino dos céus. Em primeiro lugar. E depois. Tá? Então, voltando agora para o nosso texto. Jesus queria uma proposta. Eu vou me revelar. Porque aqui, nesse capítulo, vejam o interessante. Até aqui é o homem, Jesus. A figura masculina, o homem, carne e osso. Pega ali 3 discípulos. E fala, vem comigo, vou levar vocês a um lugar. Olha o interessante daquilo que nós estamos falando. Ele chamou eles para um reservado. Nesse reservado, aí agora ele fala, eu vou fazer aqui uma coisa que vocês talvez não compreendam. Ele mostra a glória. Ele mostra quem ele é depois da crucificação e da ressurreição. Ele revela quem ele é depois. Porque lá em Apocalipse fala, e aí todos hão de ver ele vindo na sua glória. E ali todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou seja, quando ele vier nessa glória, filho, acabou, não tem para ninguém. Qualquer um
que existiu na terra e que vai existir, qualquer um desse vai cair de joelho e ter que confessar, ó, somente, realmente, tu era Deus. Porque ali agora todos verão. Não vão conseguir olhar para ele. Porque fala assim, uns de tamanho medo, terror e pavor, mas os outros é de tamanha reverência, de entender que eu servi ao Senhor. Outros vão correr de pavor e de grito e de desespero. Jesus, ele vem aqui e chamou os 3 mais próximos dele e falou, eu vou mostrar para vocês, antes de aquilo que seja escrito está para acontecer, vai vir, para que vocês já saibam quando vier. Quando Jesus revela para ele, ele mostra a glória. Ele mostra quem ele é. Só que o que ele fala? O que ele fala não, o que ele prova? Ele prova alguns princípios decretos da Bíblia. Fala que todo olho o verá, todo homem o verá. E traz justamente 2 caras que passam por um processo que, vamos entender assim, um anunciava uma coisa, outro anunciava outra. Qual eram as 2 manifestações que eu tinha falado de Deus? Visão, a revelação, Elias. A lei, Moisés. Aí o que Jesus fala? Esta geração má e adúltera pede um sinal. E eu vou falar para vocês que eu não vou dar nenhum sinal mais. Porque eles terão um único sinal. Tem a lei e os profetas. Então Jesus não vai falar mais para ninguém, conversação, nada, não. Você quer? Tem os profetas e a lei que falam a respeito de Deus na terra. Então o que Jesus está dizendo aqui na revelação dele? Eu trouxe o maior profeta e eu trouxe o homem da lei. E agora nós estamos aqui. De novo, a trindade, a triunidade de Deus. Jesus, Moisés, na lei, e Elias, na profecia, o Espírito. Os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para completar esse momento de coroação, de revelação, aí Deus vem falar agora de novo. Eis o meu filho, a ele ouvi. Deus falou lá no batismo, ó, meu filho amado, a quem me comprasse. Deus já mostra ali, ó, esse rapaz é o meu filho amado, eu guardei ele, escolhi ele. Agora aqui não. Aqui Deus já fala, eis o meu filho, a quem escolhi, a ele ouvi. Aí Deus já faz outra descrição para Jesus aqui. Só que aí você vai percebendo assim, quando Jesus está prestes a se revelar, ele está trazendo algumas dicas, ó, o Pai está começando a fazer isso, isso e isso. E isso anuncia que o quê? Eu estou vindo. Eu vou me manifestar. Eu vou tornar conhecido. Então, Deus mesmo fazendo um alerta para o homem. Mas aí quem são os homens que estavam ali? Pedro, Tiago e João. E quem seriam eles depois? Não eram os anunciadores do evangelho que sairia depois? E o que Deus está falando? A eles ouvir. Então é como Deus dissesse ao homem, ó, revela o que você viu aqui, escrevendo, porque as gerações futuras começarão a saber que no seu tempo, cada momento desse, Deus está trazendo a manifestação dele, para que ele, tipo assim, é como Deus dissesse, ó, eu não quero pegar ninguém de surpresa, então eu estou falando para vocês ainda antes que as coisas cheguem. Só que o que acontece? A gente está ouvindo um monte de outras vozes, muitas outras coisas. Mas aquilo que está sendo falado, e ele fala, porque se atentamente me ouvir, mas é atentamente. Aí, vamos entender aqui, ó, mais uma
para nós já começar, já encerrar aqui, o que eu escrevi aqui, eu nem fui adiante, porque não dava para ir adiante conforme cada profundidade que o texto ia nos levando, não dava para ir avançando muito. Que o Espírito Santo vem revelando também pra gente, né? E aí até também quero ir bem devagar para vocês também, junto comigo, pegarem, a gente entender isso. O que Deus está mostrando aqui nesse pequeno momento, não é o que é do momento, é o que é um todo. Isso aqui, ele se estende por cada passo que nós formos dando. Para cada momento que nós formos avançando, crescendo, Deus vai separando mais. Tipo assim, você vai começando a ter menos gostos de coisas por coisas que não acrescenta e mais satisfação por coisas que promove para você estar mais perto. É aqueles que aí eu entendo que o princípio começa a se cumprir. Aquele que está limpo, se limpe mais. E aquele que está sujo, se suje mais. Então, se você começou a conversar, a partilhar, às vezes você não está na sensibilidade de estar no momento de começar a fazer bem essa separação. Mas então eu tenho que separar? Eu vou precisar ser sábio, porque eu não vou poder jogar minhas palavras a tolo. Porque essas palavras, se ela dada a tolos, eles vão fazer com que elas se tornem armas contra mim. E aí, se eu não tiver nessa sensibilidade toda, então eu vou ficar atento. Se eu partilhar um pouquíssimo, pequeno porçãozinha, eu percebi desprezo, desdém, menosprezo, descaso, cala-te, fica quieto. Desconversa, muda de assunto, faz uma oraçãozinha básica, tipo... Que nem eu fiz hoje. Entendeu? Mas essa mulher me importunou, olha, faz direto ligando, e eu sempre fazendo a obra. E hoje eu falei, não. Eu estava vendo outra coisa que eu tinha que confirmar com a irmã, com outra administração, aí ela começou a ligar. Aí o senhor tocou para me atender, mas só que foi assim uma coisa que eu dei um gelo nela. Não, e você tem que ter essa frieza ali, vamos falar, dá um gelo, assim, dá uma desconversadinha, tenta ser ético, se der, se não der, você corta no grosso mesmo. E fala, não, eu tenho algo mais importante, eu tenho algo a fazer, e me desculpa. Eu tenho um compromisso. Isso. Pastor, eu já falo, irmã, sinto muito, mas quem está precisando de oração sou eu. No momento eu não estou boa para orar para ninguém. Isso. Porque para mim orar para alguém eu tenho que estar muito bem espiritualmente. Porque eu aprendi nesse decorrer desses tempos, não aprendi muita coisa, mas o que eu trago para minha vida, que se eu for orar para uma pessoa e eu não estou bem, toda a casta vai vir sobre mim. E depois quem que vai arrancar? Eu já estou mal. Em vez de um, é dois. Eu já aprendi isso. Então, é bem isso mesmo.